Yeah, omae maramon. Tapepu kureu o. Oni muintireu o. Yeah, omae maramon. O Não Lugar. Uma rede de conexão de narrativas indígenas. Eu acho que pensando geração eu, né, tenho 30 anos, moro em São Paulo e tenho muito contato com a Bahia, né, Porto Seguro, eu sou da Bahia, que a minha família inteira mora lá e meu núcleo familiar mora aqui em São Paulo. E dentro da minha família, a gente sempre teve um entendimento, por mais que se fale, né, dessa forma, a descendente de indígena, enfim, tem muito ainda um orgulho ali na minha família do que se entende como descendência, né? Então, o lado Pataxó, a minha mãe, pensando no lado da minha mãe, né? Minha mãe a mãe da minha mãe é Pataxó, o pai da minha mãe é Guarani. E o que foi passado pra ela foi tudo muito conturbado, tá ligado? Então, tipo, o meu bisavô, que foi a geração que rompeu com o povo Pataxó, ele construiu a partir dali pensando que estava construindo um povo que estava preservando ali uma cultura, por mais que ele não tenha um entendimento que a gente consegue ter hoje, né? Enfim, com tudo que já se construiu hoje, né? Na época não tinha essa visão, né, de um todo, né, de um plural, enfim, no sul da Bahia teve o que chamam de Fogo de 51, que foi um massacre muito grande, assim, dos povos indígenas do sul da Bahia, e os Pataxó estavam nesse bololô. E ali não foi nenhum rompimento, que eu tive, mano, muito trabalho para chegar nesse entendimento do que foi esse rompimento para minha família, para chegar até aqui, tá ligado? Isso falando só de identidade, não tô falando enfim, de espiritualidade, de discutir território, nada, só de identidade mesmo, tá ligado? De preservar o que você acredita como cultura ali. Isso sempre existiu na minha família, mas o que eu rompo é a partir do momento de cada um se entender como algo isolado, como algo individual, tá ligado? Tipo, eu sou a louca que vai juntar o povo Guarani com o povo Pataxó, porque eu sou os dois enfim, tipo, foi me passado muita coisa que é reprodução da branquitude. E eu quero romper com isso porque eu preciso, porque nossos corpos não aguentam mais, tá ligado? O corpo da minha mãe não aguenta mais. E isso passando pra minha mãe, ela mesmo vivendo um contexto, mano, minha mãe viveu realidades em São Paulo que, mano, nenhuma pessoa não racializada, enfim, de 70 anos não vai passar, tá ligado? Jamais, sabe? Tipo, você se vê sozinha, criando seus 7 filhos nos cenários piores que existe em São Paulo, tá ligado? Minha mãe, muitas vezes, ela não foi pro cristianismo, não foi porque ela não quis ser colonizada, assim, quis, muitas aspas, mas sim de que ela não era aceita, tá ligado? Por X, N, W, Y, Z questões, tá ligado? Porque ser assim, assado é aquilo outro, tá ligado? Então, tipo, essa colonização que chegou para muitos de nós através do cristianismo não chegou para mim, mas chegou através da educação. Tipo, todos os meus parentes, eles colocam muito isso para as gerações futuras, de, mano, você vai ser alguma coisa, tá ligado? Mesmo que eles não tenham entendimento de que eu vou te dar suporte para isso, eles colocam isso, você vai ser alguma coisa, porque a gente já foi muito massacrado, a gente já foi muito fudido, tipo, pra você
conseguir ser o que você quiser, tá ligado? E aí, dentro disso, né, várias reproduções de branquitude, enfim, mas dentro desse contexto, assim, de... a sua identidade é uma expressão da nossa luta, sabe? Tipo, nunca, tipo, não é roubar protagonismo de alguém, não é, mano, querer viver a realidade que não é nossa. Não, tá ligado? Mas de entender onde tá nosso corpo, de entender onde tá nossa espiritualidade, nossa cosmovisão, tipo, dentro da nossa identidade, do que a gente acredita como identidade, né? Quando eu comecei a ter entendimento de tomar uma direção, assim, né, para além de entender o contexto da minha família, tá ligado? De que, mano, o que eu entendia que eu tinha que, mano, contextualizar um povo pra minha família. E isso, consequentemente, o meu corpo, né? E aí eu dava muita cabeçada, assim, procurar em livro, procurar em PDFs, em teses, enfim. Eu sou muito nerdinha, né? Então, tipo, deu muito certo essa educação, né? Essa colonização via educação para o meu corpo, né? Deu certo para a branquitude, claro. e aí eu me passei a me questionar muito, né? Dessa forma de comunicação, assim, de como eu me coloco com a minha família, principalmente, né? Mas com os meus, assim. E desde pequena tem muito essa coisa do falar baiano, do falar paulista, do falar mineiro, né? E eu misturo um pouco de cada, porque é isso, mãe baiana, pai mineiro, contexto São Paulo. Mas para as pessoas não é óbvio, né? Enfim, é tão cruel que, mano, é isso, você tá nesse território, é nisso que você tem que encaixar, e se você não for isso, você é a baianinha, você é isso eu digo num contexto pejorativo, num sentido pejorativo, né? E aí eu fui muito pra linha de ler livro, de, mano, tá, eu tinha muito forte em mim que eu precisava entender muitas coisas, no sentido de identidade, no sentido de natureza, no sentido de espiritualidade e tal. Mas como eu sempre fui mais introspectiva, mais na minha, por mais que sempre estive num contexto de arte, de cena cultural e tal, eu sempre fui muito fechada, sempre quis muito aprender muito sozinha para depois vomitar isso pro mundo de alguma forma. E foi também a forma que eu fui muito, né, bater cabeça, assim, né? Então, muita coisa, sei lá, eu queria entender porque essa treta, por exemplo, que era muito forte da minha família, do lado Guarani com o lado Pataxó, nos livros, tá ligado? Só que nos livros vai ter isso, né, mano? Aquele antropólogo que, sei lá, estudou na PUC, sei lá, no RSJ, enfim, qualquer ambiente que não foi feito para os nossos corpos, que estão ali dentro de uma problematização, mas que não atinge nossos corpos, né? Não é, sei lá, além da pesquisa de que um juruá faz numa aldeia ser o ponto de vista dessa pessoa e não da aldeia, é isso. Enfim, temos que dizer as nossas próprias histórias, né? E aí eu lia, e isso começou a me adoecer muito, assim, muito mesmo, assim, porque eu lia demais e coisas que eu ficava, caralho, como? Eu não tô entendendo isso, tipo, por que isso não faz sentido, se na prática é assim, aquilo, outro, tipo... E não era refutando com ninguém, tá ligado? Claro, tipo, ao mesmo tempo tava em vários questionamentos de comportamento e vivências e tal, mas de como
os povos originários, eles são colocados na ciência, como eles são colocados nos espaços de discussões de socialização mesmo, sabe? Que é os espaços que, querendo ou não, eu tô no meio, tá ligado? E aí eu fiquei muito confusa, assim, de tanto ler. E eu lembro que, tipo, mano, eu comecei a trocar mais ideia com a mãe e a minha avó, porque eu não queria mais ler, porque eu só entendia coisas que não estavam me fazendo bem, tá ligado? E aí eu entendia que eu, tipo, sei lá, vou incomodar fulano de tal e perguntar isso, eu vou... E eu fui vendo que não eram os caminhos, tá ligado? Que, claro, é importante, tipo, sei lá, uma mão eu tava em surto psicótico, eu tinha tido um dia, mano, cheio de alucinações e pesadelos e tal, e eu tinha marcado, e eu pedi ajuda pra Brisa Flow, porque eu não confiava em ninguém, eu não sabia falar da minha vivência com ninguém, achava que ninguém ia me entender, que todo mundo ia me julgar. E realmente muitas pessoas estavam julgando, porque muitas coisas também nem conseguia botar pra fora de forma coerente, tá ligado? E aí eu tive esse dia cheio de alucinações, e eu, mano, não vou desmarcar com a Brisa, não vou desmarcar, porque ela falou que me faria bem ir no IB Festival, né? E nossa, tipo, mano, enfim, burlei tudo, porque eu não podia sair, porque eu não tava bem na cabeça, enfim. Fui, falei nada com nada pra Brisa. Coitada, não entendeu nada também, porque só falava fora de contexto, né? Enfim, o que eu tava falando em si, a essência, assim, é o que eu tô querendo dizer, mas a forma que era dito era muito confuso, né? E aí eu lembro que, mano, ela falou que ia me fazer bem. E eu fiquei isso na cabeça, assim, tava rolando, ela acho que chegou no final, enfim. Mas o evento era o dia inteiro. E eu fiquei com o que a Brisa falou, vai te fazer bem, tipo, vai te fazer bem. E a Daniel, que é o primeiro entrevistado do No Lugar, ele tava numa mesa, tava compondo a mesa. E eu tinha acabado de entender diversos títulos psiquiátricos, assim, que me deixaram muito pior do que eu poderia estar ali naquele momento, assim, né? Mas que também me fizeram entender várias coisas. Eu entendo que a gente aprofundar, né, essas ferramentas que o mundo em si, indígenas e não indígenas, pretos e não pretos constroem. Mas ali, enfim, eu tava confusona, pá, e aí tava rolando na mesa. E aí o mano, esse Daniel, eu perguntei pra ele toda confusa também. Como os povos originários entendiam, como os povos originários entendiam pessoas atípicas. Porque, na minha cabeça, o contexto da minha família da guerra, para além da colonização branco, indígenas, eu ainda tinha a guerra Guarani e Pataxó muito forte para mim, pro meu corpo, isso hoje, tá ligado? Coisas que acontecem hoje, não são coisas que nossos parentes que morreram e tal. E tava me adoecendo muito. E aí eu fui nesse rolê e perguntei. Ele não entendeu, mas ele começou a explicar a partir do ponto que ele acreditava, né? E aí ele falou que existiam doenças, condições que eram doenças de espírito, né? E eu já tinha muito forte o entendimento de doenças do ventre, né? E ali, como eu tava com título de autista, eu entendia que, mano, só pode vir do meu pai, porque eu sou parecida do meu pai, não sei o que lá. E ali, quando ele começou a falar de, mano, tem doenças que são de espírito e não sei o que, é o ponto, virou a chave, tá ligado? Não tô mais nesse nível de confusão. Então, tipo, tal fato que aconteceu com o pai Braz tem relação com o ventre da minha mãe que eu tô sentindo hoje, porque eu sentia muita dor física, muitas e muitas, muitas dores físicas que eram relacionadas também por eu cavar, assim,
as narrativas da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, de corpos femininos que foram violentados, que foram, enfim, estuprados, colonizados por esse processo, né? E aí, quando ele falou isso, tipo, mano, ele deu a explicação, nem vou lembrar as palavras em si, né? O meu corpo, tipo, não precisa ser nada, tá ligado? Deixa eu sentar aqui. Só sentei, tipo, mano, é isso, tipo, eu vou curtir o rolê agora. Aí foi muito bom, assim, aquele dia foi muito transformador, assim, que foi o que me levou na aldeia, na real, o território do Jaraguá, porque eu nem sabia que existia espaço que não fosse um visitar o outro, sei lá, eu vou visitar um colega na favela, tipo, eu tive contato, mas porque eu me relacionei com uma pessoa que tinha contatos lá no território, mas não num contexto de luta, né, num contexto de... Até na época era um contexto que ainda mesclava essa coisa do branco dentro da cultura indígena, essa polarização, dessa deturpação que tem das medicinas, da cultura em si, né, dos povos originários. E eu entender isso, né, desse, sei lá, tô no território São Paulo, tô indo pra Bahia, porque eu virei meio que, mano, era um foco gigante, assim, de entender, tipo, eu quero entender, mesmo que isso me faça mal, e me fazia muito mal, tipo, ao mesmo tempo que doía, né, de entender, sei lá, de uma parente que foi estuprada, um fulano que foi, sabe, várias situações que, enfim, não deveríamos passar, né, não deveria estar nas nossas narrativas. E eu tentava entender isso de uma forma muito nerd, muito branca, né? Muito... da forma que me foi passado, né? Sei lá, tipo... Eu não culpo meu pai por ele ter me incentivado a ler um Paulo Freire, tá ligado? Tipo, dentro do entendimento dele, um corpo preto, periférico, ainda com alguns acessos, sei lá, meu pai deu uma viajada por América Latina. Teve alguns acessos que me trouxeram também alguns acessos diferentes da minha mãe, assim. Mas que também me trouxe muito forte essa coisa do parecer branco, saca? E aí o português, ele me fez muito mal, cara. Muito, 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 muito mal. O que a igreja não fez, o português fez, assim. E o eu tentar me encaixar, né, sei lá, pensando que a psicologia é racista, a psiquiatria é racista, o fonoaudiólogo que tu vai é racista, o teu médico é racista, o teu professor é racista. Todas as... Como que eu dialogo com essas pessoas sem deixar de ser quem eu sou? Amanhã fala isso, como é? Eu posso ser quem você é sem deixar de quem... Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem sou. Eu não sei se é Pataxó, se é Guarani, mas foi me passado. E eu queria muito, mas eu não sabia como chegar. Ainda não sei, né? Vou passar o resto da vida lutando pra isso, mas com muito menos entendimento. Como que eu chego pra discutir, pra trocar isso com a minha quebrada, com a minha família, com a minha avó, de forma que não agrida ninguém, que não me agrida principalmente, né? Porque, sei lá, se eu trago uma palavra descontextualizada da minha favela, eles vão, mano, você é louca mesmo, né? Artista, tá? Tipo, a Tayla mesmo, né? A Tayla, tipo... E aí... Eu quero, claro, tipo, mano, eu entendo a ferramenta que é a grafia, saca? Tipo, eu entendo que todo mundo, através daquilo, quer passar alguma coisa que vai para além daquilo, saca? Tipo, sei lá, uma ferramenta que aqui no Brasil, o português usou a língua portuguesa para massacrar, sei lá, um nativo daqui, um povo originário daqui que não tinha
que não tinha o contato com essa ferramenta, né? Com essa forma de se expressar, né? Com essa... que não precisávamos, que eu entendo, pelo menos, que não precisávamos, tá ligado? Mas que isso é usado. Então, se isso é usado, o que a gente pode fazer a partir do que a gente tem hoje, tá ligado? Sei lá. Tipo, eu penso em Libras, né? Cara, que resistência que é isso, tá ligado? Que a língua, independente da regionalidade, né? A língua em Libras, tá ligado? Que faz a gente entender que vai muito além da grafia, né? Que vai muito além... sei lá, eu trago falas, eu trago gírias, eu trago modos de dizer, eu trago, enfim, textos de para-choque de caminhoneira, de mais velhos e mais velhos e mais velhos, sabe? Tipo, sei lá, o nosso simples oxi, nosso uai, nosso... quer dizer alguma coisa ali... quando ele não se encaixa nesse português, né? Português. Nessa língua, né? Nessa ferramenta de colonização, né? Um jogo muito cruel também, né? Do colonizador com os nossos corpos, né? De fazer a gente acreditar que, mano... A miscigenação é isso, é bonita, tá ligado? É tipo, mano, eu fui mega super incentivada a casar com galego do olho azul, super, tá ligado? Ou, tipo, mulher. No caso, tipo, minha família não tem tanto, tipo, minha família é bem LGBTQIA+, mesmo, assim, tipo, bem escancarada, tá ligado? Sei lá, eu não me descobri bissexual, lésbica, não sei o quê. Tipo, meu corpo é meu corpo, eu gosto do que eu quiser, eu sou o que eu quiser. Mas muitas outras, a forma de educação, por exemplo, que é um bagulho que pega, né? Que, tipo, quando a gente não sabe, sei lá, minha família é praticamente toda desletrada. E aí esse não saber o que né, a grafia traz, gera essas frustrações neles mesmos, assim, de se entender menor do que a gente, assim. Minha família, cara, tem muita gente muito zica em vários sentidos, assim, vários sentidos. E que eles entendem que são zica também, mas muito do que vem, assim, de educação, principalmente, que até onde eu consegui entender, né, enxergar ali do aprofundamento que eu tive até hoje, assim, que é desse incentivo de, mano, você precisa ser alguma coisa, e esse ser alguma coisa não tá claro, tá ligado? Tipo, não tá claro se a gente tem que, mano, disputar a universidade, se a gente tem que, mano, excluir branco da nossa vida, se a gente tem... Enfim, não tá claro, só tá claro que, mano, o mundo é todo seu, você tem que interagir com todas as pessoas porque todas as pessoas são importantes. Isso é colocado pra gente, assim, desde nascença, não é esse pensamento branco, né? Mas muitas coisas, principalmente pela educação, foi passado, assim, pra gente de muita pressão, de muita... você precisa parecer uma coisa que você não é, assim, tá ligado? Tipo, pra mostrar o que você é, assim. Eu penso o Michael Jackson, né? Você se embranquecer, você, enfim, como é essa palavra, meu Deus? Ser esteticamente uma outra coisa, né? E aí você fazer um trampo de que, mano, é você, a sua cultura todinha ali, tipo, você, sua identidade, sua crença, tudinho ali, tá ligado? Tipo, e num meio branco, assim, pro branco te enxergar, ele vai primeiro olhar a sua estética, né? O branco te enxergar como uma pessoa horizontalmente falando. Então, isso pra minha família é muito essa lógica, assim, do que seria a figura Michael Jackson, saca? Tipo,
de que você precisa aparecer para você mostrar a sua essência, assim. É um bagulho, tipo, não, mano, tipo, calma, tipo, calma, tá ligado? Tipo, é muito esse... É muita essa pressão, assim, de eu ter que pensar ou de eu ter que me posicionar. Calma, tipo, não é sobre isso, sabe? Tipo, é muito mais profundo, tá ligado? Tipo, dependente do que você aparenta, assim, né? Essa ideia de, mano, sei lá, minha mãe, ela é retinta, de cabelo cacheado e tal. Meus outros tios, eles são todos mais... tem mais traços indígenas, fenotipicamente, são mais claros e tal. E também tem isso, né, de ser mais claro parecer com branco, de passar batido que nunca passa, né? E também o quanto minha mãe também tentou fugir disso, assim, né? Porque Porto Seguro é cidade turística, saca? Aqui eu vejo muito, sei lá, a favela que eu cresci, mano, indígena não existe, é isso, tá ligado? Tipo, lá na Bahia não, lá na Bahia não tem como. Tem, sei lá, nas aldeias tem atividades turísticas, tem turistas ali estão cotidianamente frequentando, eles vêm pessoas, sei lá, trajadas das roupas da sua etnia. Então é mais naturalizado, é mais... não é aceito, né? Porque acho que o preconceito é o mesmo, assim, mas é mais comum, mesmo que porque traz algum tipo de lucro, né? Porque, mano, carnaval na Bahia, velho, o que tem de gente fantasiada de indígena é, tipo, irrita, tá ligado? Enfim. Mas não é, tipo... Não é ali entendido, mano, estamos aqui pra entender a sua cultura ali, todo mundo tá aberto. Não, porque se não fosse isso, mano, não estaria brigando por território, tá ligado? Tipo... Mas é isso, assim, mais ou menos. De, de entender que eu tenho que romper com muita coisa que me foi ensinada, porque foi ensinado deturpado, né? E também entender que eu sou uma pessoa em transformação, eu sou um ser em transformação. E isso é ser eu, independente do título que a branquitude me der, porque antes de tudo isso somos só corpos, e como minha mãe diz, mesmo que dessa forma triste, não somos nada, só somos parte da natureza, né? Tipo, ao mesmo tempo que somos tudo, somos nada, saca? Acho que, acho que tanto na parte de mãe quanto na parte de pai, a gente foi... né? Tipo, na real, eu fui a única dos meus irmãos que tive acesso ao meu pai, tá ligado? Então, meu pai pontuou sempre que eu era preta, tá ligado? Minha mãe sempre pontuou que a gente não era branco, também não era preto, tá ligado? Porque pra ela a gente é o que a cultura é, mas ela não vai dizer que é pataxó nem guarani. Por mais que ela não usasse esses títulos, ela sempre colocou o que era de orgulho da gente, sei lá, tipo, chás, tipo, sei lá, essa coisa de não ter o conhecimento, o acesso, sei lá, à vacinação, tipo, eu não tive várias vacinações, tipo, e não é um contexto de não quero que minha filha seja vacinada e sei lá, tipo, algo pejorativo. É que não existia esse entendimento, esse incentivo, enfim, de, de entender que a gente não é só o que a gente vivia aqui, tá ligado? Aqui em São Paulo, né? Tipo, isso entendendo que, mano, a América Latina, a Biayala é continente, é muito maior do que São Paulo, Bahia, do que essas linhas mapeais, né? Mas pensando, né, nesse São Paulo, esse complexo de trabalho, de conexões, enfim, foi muito marcante, assim, pra
entre a geração da minha mãe e a minha geração, saca? E minha mãe, ela sempre colocou esse orgulho, sei lá, seja através de falar da Bahia como algo de acesso, tá ligado? Tipo, sei lá, dor de garganta, romã, tá ligado? Tipo, manhã, é isso. A gente sempre teve essa conexão muito forte com a Bahia, e isso sem usar título, tá ligado? Ela negando, né? Ela apagando a identidade dela o tempo inteiro, tentando dar acesso às nossas raízes sem dizer que somos isso, porque isso é vergonhoso, né? Então, se a gente precisa ser branco, a gente precisa aparentar ser branco mais com o que nos fortalece. Então, tipo, sei lá, a minha mãe, a gente foi criada com banho, com sal grosso, com arruda, com espada de São Jorge, e não existia coisa no externo que invadisse isso, saca? Tipo, a gente foi permitido frequentar uma instituição que era uma espírita. Mas por quê? Porque ali era algo que já tinha dado entrada com essa minha avó branca, com essa minha bisavó, maioria de branca, né? Então, só conseguiu ter alguma interação. E eu não digo isso que nem foi benéfico, nem foi, enfim, N questões. Mas a gente socializou ali, a gente fez parte de algo que não era só nosso núcleo familiar aqui em São Paulo. E a partir dali eu aprendi várias coisas. Isso, sei lá, em todos as esferas, sei lá, de natureza, do quanto nosso corpo é água, do quanto nosso corpo é reza, do que é saudade, do que é espírito, enfim, N coisas que fizeram parte da minha formação como pessoa nesse território, tá ligado? Nessa coisa louca que é São Paulo para corpos que não são brancos, saca? Porque a vida é muito mais direcionada aqui para corpos que são brancos, né? Que, enfim, é o que passa no comercial de margarina. E aí, pensando por esse lado estético, né? A minha estética, tanto aqui quanto na Bahia, meu pai ele é mineiro e aqui em São Paulo a minha família é bem caiçara, tá? Uma galera em Ubatuba, tem uma galera em Itanhaém, Peruíbe, é mais praia, assim. Então, tanto aqui quanto na Bahia, eu sou fui muito vista como caiçara, minha família é muito vista como caiçara, os meus tios, minhas parentes, tudo trabalha com turismo, e é muito esse estereótipo, que é um estereótipo que muita gente nem vai entender, assim, sei lá, aqui na favelinha que eu cresci, tá ligado? Tipo, e, por exemplo, o meu cabelo. Tem anos que eu não vou pra praia mais sem trança, tá ligado? E o meu cabelo, ele desbota, ele perde a melanina, né? Que também é muito característico de caiçara, de quem vai, de quem trabalha na praia, de quem, enfim, de quem tá ali exposto, né, a aquele convívio, né, de aquele contexto de praia, sol, turista e tal. De me enxergarem assim, né, eu, meus irmãos, meus parentes. Que é muito, mas muito distante do estereótipo da minha avó, por exemplo, minha mãe, a minha avó. Que, mano, o estereótipo cara de Índia, aí tem o agravo de que, mano, sempre se vestiu de forma acigandada, né? Porque minha família, ela é muito essa coisa do colorido, dos vestidão, dessa pegada, assim, que foge mesmo, desde sempre, do estereótipo branco, assim, tá ligado? Foge, não é, sei lá, não é intencional, tá ligado? Mas que foi me passado muitas coisas de identidade sem usar as palavras, tá ligado? Aí por lado de pai, não. Por lado de pai sempre foi, mano, você é pretinha, se ama assim, nessa pegada. Mas eu também não tive não consegui ter uma relação de tão
tanta proximidade com meu pai, com a família do meu pai, que é o lado que é preto, tá ligado? Mas é muito mais acessível, foi muito mais acessível durante a minha vida eu entender as complexidades de problemáticas pretas do que problemáticas indígenas, que de certa forma muitas vezes vai ser um desserviço, né? Porque a gente se rotulasse tudo como uma coisa só e não entender as singularidades é foda. Eu nunca me enxerguei como afro-indígena. Eu sempre pensei que antes de ter um entendimento, assim, hoje eu prefiro nem, tipo, mano, tamo no rolê, tamo no corre pela natureza, tamo no corre pela terra, pela demarcação, pela nossa espiritualidade, pelas nossas cosmovisões, nossas culturas, de fazer o máximo de não usar títulos, mas quando precisar também eu uso, tá ligado? Tipo, muitas vezes eu boto, mano, indígena, pataxó, guarani, sabe? Tipo, mas de onde que isso é necessário, quando, em que lugar que eu falo, tá ligado? Tipo, e aí eu nunca me vi pensando em pensar afro-indígena, eu sempre penso, tipo, sou preta e sou indígena hoje, assim, até pouco tempo sou preta e sou pataxó, assim, duas coisas que se divergem, mas que são corpos racializados, que passaram por processos parecidos, que, mano, o amor que bate aqui também bate aqui, e é isso, assim, a Brisa Flor, ela tem uma ideia que ela deu uma vez no show, que ela falou que somos a miscigenação do amor, o preto com o indígena, né? E eu vejo muito isso, assim, tipo, essas nomenclaturas. Meu pai, ele sempre chamou muito eu de Cafusa. Ah, Cafusa, mas sempre foi no sentido carinhoso, tá ligado? É igual, tipo, meu irmão, ele se chama de gordinha. Mano, não tenho, eu sou magrela, né? Mas eu tive uma infância gorducha, né? Não é nem gorda, inchada, bochecha, pá. E ele sempre tratou de forma carinhosa. Ele pegou essas coisas do meu pai, né? E meu pai sempre chamou assim, quando não era pretinha, era Cafusa, era para eu entender que eu era filha de uma indígena com preto, tipo, por mais que também ele tivesse uma ideia que se titulava Paulo Freireano, né? Mas não nem que tipo que ele chegou a ter real acesso a essas formas de educação e tal, nem alguns acessos que fizeram ele pensar que a educação ali chegaria de certa forma melhor, enfim, foi o que ele conseguiu achar até o momento pra gente, assim, né? Mas é isso, eu me entendia sempre como pataxó, porque, sei lá, se eu vou na Bahia, meus tios, eles vão falar que é pataxó, tá ligado? Eles não têm contato com... claro, tem contato porque trabalha, conhece, são pessoas comuns que, tipo, mano, fulano de tal que mora na aldeia, tá ligado? Tipo, é muito mais naturalizado lá, muito mais... é uma outra realidade, é uma outra relação, assim, com as pessoas indígenas aldeiadas, tá ligado? E é um outro contexto também que, mano, minha mãe, a minha avó, ela vai defender, que, tipo, mano, ela é da roça. Ela é da roça. E eu entendo muito essa coisa do ser da roça, que é um outro contexto, tá ligado? Que, tipo, aqui a minha mãe, ela foi se refugiar numa favela que era muito contexto da roça. Hoje muito menos, mas o lance de plantar para comer, o lance de ser muito fechado, de ter uma lagoa para tu nadar, um bagulho para tu pescar, é muito o que ela precisava ali quando, né, enfim, ela deu uma... A vida foi um pouco menos complicada com a ascensão do PT, aí veio... escancarou, né, o que é a necropolítica aqui, e aí ela foi pra essa favelinha com a gente, que era o máximo que, mano, ela conseguia enxergar de parecido com o que a gente tem na Bahia, tá ligado? Porque, mano, graças à Mãe Terra a gente conseguiu ter essa ligação
né, com os nossos parentes, com a nossa família lá, e é um outro contexto que a gente enxerga também, que várias pessoas que têm a família nordestina e mora aqui em São Paulo, é um outro contexto que não consegue ter um contato tão próximo, não consegue ter... Não, a gente já consegue, mas dessa forma, né, muito deturpado, mas que, mano, você... Quem é pataxó vai falar tem orgulho de ser pataxó, quem é guarani vai falar tem orgulho de ser guarani, por mais que não consiga se dialogar ainda, né, porque estamos nesse corre, tipo, é isso. A gente tem muito pouco acesso, né, tipo, a gente quebrada mesmo, sabe, tipo, é muito pouco acesso, é muito... Pouca coisa é nos dado, né? Quase nada é nos dado, né? Se a gente não mete a pé na porta, tu não aprende, tu não tem outra vivência, tu não consegue um direcionamento que é mais cabível do teu corpo. E eu acho que eu buscar, né, esses aprofundamentos, assim, tanto quanto um corpo preto, quanto um corpo indígena, me trouxeram consequências físicas, tá ligado? Então, no que eu disse que eu entrei por uma organização branca, né? Coloquei minhas energias ali que pra mim, né, não era uma questão de até então salvar o mundo, nada disso, e nem né, deslegitimando narrativa nenhuma, mas era de que eu acreditava que ali eu teria algum tipo de suporte para me entender quanto povo, quanto um corpo racializado que, mano, precisa se relacionar melhor, principalmente com a sua família, que era a minha questão. Sempre foi, eu tive isso muito evidente, assim, de como eu busco força para me relacionar com todo o embranquecimento que a colonização fez com a minha família, essa perdição toda. E aí o caminho de entender isso como um corpo preto, ele sempre foi muito distinto do que é entender um corpo, a complexidade de um corpo indígena, né? E muita coisa durante a minha vida foi confundido, né? Do que é esse corpo, essa ancestralidade indígena, essa ancestralidade preta. Sei lá, eu convivi um tempo... Não é nem que eu não cheguei nem a dar abertura, assim, mas mais, sei lá, a galera xamã, nem dei muita abertura para a galera branca, mas a galera de quebrada que tava em algum movimento nesse sentido, eu tive vivências nesse sentido, assim, tá ligado? E ainda é um outro rolê de como se enxerga o corpo indígena, né? Que, mano, sei lá, no sarau, a gente grita, a gente fala poesia e, enfim, bate tambor, isso e aquilo, e fala-se de macumba, de candomblé, disso, daquilo. Mas pouco, muito pouco se fala, assim, de vivências que não é fora desse contexto civilizado, né? Que é isso, o corpo preto ele também foi civilizado, né? Meu pai, por exemplo, ele reproduzia, mano, gigantescamente padrões que não eram indígenas para a realidade da minha família, que não é a família dele, né? Que, enfim, a minha mãe, né? No caso, separado os dois, que não é o contexto dele, tá ligado? Que mano, indígena não é preto e preto não é indígena. E entender a diversidade, a pluralidade dos nossos povos é essencial, né? Tipo, mas eu entender que o meu corpo ele ocupa esse espaço hoje, tipo, Zona Leste, tá ligado?
São Miguel Paulista. Tipo, mano, o que eu posso fazer daqui, tá ligado? Hoje, a partir do agora, a partir do que a gente tem hoje, do que a gente aprendeu hoje, do que a gente conseguiu de energia hoje. O que eu posso fazer? Então, tipo, sei lá, eu tô muito na minha quebrada. Isso indifere do entendimento que eu tenho, tá ligado? Eu tô muito próxima da quebrada que eu nasci. Por entender que ali, tipo, mano, além de ser a favela que abraçou a minha mãe, que abraçou, né, a gente, que não desumanizou, né, a gente, assim, nesse caos que é São Paulo, é também uma forma de demarcar território, de colocar a minha arte como um posicionamento político, de colocar a minha arte como uma vivência espiritual, como algo para além do material, do que a gente, sei lá, do que a academia pede para nós, do que acho que a gente tem que representar e tal. Eu acho que eu mais aprendo com a minha favela, assim, que, mano, não vai ter pedagogia nenhuma para dizer, assim, sobre questão indígena, sobre questão preta, do que nos próprios movimentos, assim, na cena cultural, e não tô menosprezando, acho que a gente, mano, tá no caminho, a gente tá cada um no seu tempo, a gente vai se encontrar, eu boto fé nisso. Mas eu aprendo muito mais, mano, nos contextos, mano, de favela mesmo, essas poucas vivências que eu tive no território de Jaraguá, que foram momentos cruciais, assim, para eu me entender nesse território, nesse corpo, nessa ancestralidade, tá ligado? Mas porque, assim como eu aprendi muitas coisas com a minha mãe sem usar títulos, a minha quebrada, ela faz a gente aprender muitas coisas sobre identidade, sobre espiritualidade, sobre, enfim, nosso corpo, sem usar títulos, saca? Então, eu não aprendi nada, eu desaprendi, né, nesse contexto de um partido branco, né? Passei 4 anos, enfim, fazendo parte desse contexto, por exemplo. Isso é só um exemplo, né? Eu vivenciei em outros contextos, né? O teatro ele é muito racista, né? O teatro em São Paulo, enfim, todas as instâncias, assim, e aí a gente entendendo o que a galera que nem tem o entendimento de povo, de pertencimento, de etnia, que ela tá muito mais vivendo como um povo do que quem é letrado, do que quem tá tentando, mano, colocar ali uma visão que, mano, todas as narrativas, enfim. Acho que tudo se expressa, né? Esse tempo eu tava conversando com o Ronaldo, né, de adentrar espaços que enfim, não foram feitos para nós, assim. E eu lembro quando eu entrei nessa organização, o que eu queria entender, assim, enfim, eu venho de um contexto de arte, né, eu sempre fiz arte, sempre me entendi como artista, tipo, sei lá, quando eu comecei a escrever, teve uma competição na escola que eu virei a escritorazinha. Então, tipo, tinha esse quê ali de subir a autoestima e de trabalhar com uma criança que me fez persistir ali, né, para sempre, para além dessa questão de você com você mesmo, né? Eu sempre escrevi para mim mesma, desde quando eu fui letrada, mas quando eu digo pro outro, né, fazer pro outro, né? Porque para mim é o significado da arte, né? Tanto quanto o povo, quanto o que é arte, né? Enfim. E eu sempre fui muito posicionada no sentido de arte, né? Tipo, sempre fiz arte, sempre fui artista. Eu acredito e sempre acreditei que eu nasci arte, né? Independente do título que me derem, né? Tipo, hoje eu tenho que me titular atriz, me titular mosaicista quando necessário, me titular, enfim, mas
pensando nesse contexto de ancestralidade, eu desejo ainda muito, tipo, mano, fazer vários corre com mosaico, né? Com o ateliê, que eu penso é a técnica do mosaico, mas é muito mais profundo do que isso. E isso surgiu a partir da minha ancestralidade, saca? Tipo, eu sempre fiz muita arte em casa, sempre fui muito civilologista, enfim, de inventar tudo, é roupa, é madeira, é tudo. E aí, sei lá, tipo, mano, o que é ouvir de uma parente mais velha sua, de falar, tipo, mano, eu mexo muito com madeira, né? E meu bisavô, que era pataxó, e o meu avô, eles são marceneiros, eles sempre fizeram arte com madeira. E aí eu ouvi, sei lá, da minha mãe, da minha tia, que, nossa, igualzinho seu avô, puxou vô, avô Fidel, pai Braz ia gostar muito disso. Tipo, essas coisas me levaram num outro lugar, assim, para muito além de, sei lá, do que é usar um grafismo em alguma arte minha, do que é pintar minha cara, do que... Pra muito além, tá ligado? Tipo, eu tive muita relação muito forte, assim, eu acredito que o meu corpo tem uma relação muito forte com a árvore em si. Claro, a gente é terra, a gente é tudo, mas a árvore em si, né, o tronco, a madeira, sabe? Tipo, eu tenho isso muito vivo, assim, eu troco segredos com a árvore, sabe? Tipo, e isso muito antes de entender o que significa, o que representa Pai Brás ser artista de madeira, saca? Tipo, muito antes de entender o que significa eu trabalhar com letra, com palavra, com corpo, saca? Tipo, a minha mãe, ela, tipo, a minha família inteira, né, muito cantadora, muito cantadora, né? Minha mãe, ela é muito extremamente rígida, produz vários bagulho zoado da colonização, pá, mas ela sempre acreditou na arte, assim como mãe, a minha avó, assim como pai, meu bisavô. Muito, assim, minha família é muito artista, assim, muito artista mesmo. Então eu sempre ouvi minha mãe cantar o dia inteiro, tá ligado? Eu sempre ouvi minha mãe cantar o dia inteiro e a gente sempre fez coro. A minha família sempre foi coro. O primeiro contato que eu tive, que tipo, eu era muito tímida, muito fechada. E aí eu fui colocada no teatro a partir dessa timidez, né? Ah, vamos trabalhar? Não, ela jamais vai querer trabalhar com isso, né? Tipo, se fuder. Então, tipo, me colocaram porque eu era muito tímida. E aí quando eu queria cantar, mas era muito fechadona e pá. E o primeiro contato que eu fui ter com o canto foi canto coral, né? Porque o que eu enxergava, né? O contato pouco que eu tinha com os parentes de Porto Seguro, indígena, e até de quebrada mesmo, tanto aqui quanto lá. Porque a gente é criado aqui, mas, enfim, contexto de férias, sempre que pôde, minha mãe sempre viveu para isso, pra gente ter esse acesso, né? E ela, enfim, com o meu pessoal da Bahia. E, enfim, foi muito... É muito... É muito ancestral, sei lá, tá muito no meu DNA, assim. Eu acredito muito que, cara, tudo que a minha mãe me passou, independente do lugar de consciência que ela tem, assim. Sei lá, minha mãe dançava axé. Tá ligado? Na real, ela era puta de uma modinha, assim. Sei lá, de segunda a sexta eu tava com blusinha sei lá, do Ozzy Osbourne. E sábado eu tava dançando de 12 mola com o shortinho com a popa na bunda, assim, sei lá. E, enfim, meu pai incentivando de um lado, minha mãe do outro, da forma que cada um tem consciência ali. E minha mãe, tipo, mano, eu lembro uma vez que minha mãe, ela patrocinou um grupo meu de axé, tá ligado? E ela fez de crochê uma roupa pra todo mundo. E aí era, mano, um bagulho muito bem elaborado, assim, muito zica, assim. E era dentro do que ela acreditava, assim. E eu acredito muito nesse poder da arte, tá ligado? Porque eu era muito fechada e eu também tinha, tipo, mano, eu queria dançar, mas não queria dançar, tipo,
sei lá, pra ganhar a competição, que foi a maioria das minhas experiências. Não era nesse sentido, assim, era de, mano, de eu conseguir um outro lugar pro meu corpo, tá ligado? De eu me entender que apesar de todas essas violências contra o nosso ventre, né, que, mano, esses processos por corpo feminino, ele é muito cruel, né, enfim. E ali, a minha mãe, ela fez essa roupa pra gente, né? E eu acreditei ali no dia da competição que, mano, era a roupa que minha mãe tinha feito pra gente ia fazer nós estourar, tá ligado? E eu tinha uns 14 anos, assim, tipo, é muito vivo isso. Mas de eu entender ali que, mano, é a arte que minha mãe fez, tá ligado? E minha mãe, esses bagulho de crochê, essas coisas, é tudo dela. E cada um na minha família é de uma vertente, de uma linha ali diferente, ou de tudo de uma vez, ou o que parecer, tipo, mano, é isso, a arte é nossa, o branco que tá moscando, tá ligado? E aí ela fez essa roupa pra gente e a gente ganhou o bagulho, tipo, e eu, mano, nem tinha ensaiado nada, era um bagulho muito, tipo, eu fazia muita coisa na época, e esse bagulho foi muito marcante, assim, de eu achar que eu ganhei a competição, não porque eu tava, claro, é um contexto todo, mas de eu achar que eu ganhei a competição por causa da roupa da minha mãe. Mas que ali ela demonstrou que por mais chucra que ela seja, por mais rígida que São Paulo a deixe, que por mais, sabe, essas desumanizações que fazem com os nossos corpos, ainda existe amor, ainda existe arte, né? Porque a arte não é nada mais do que amor, né? Ainda tem transformação, desejo de caminho ali, né? Por que ela fez aquela roupa tão linda, tá ligado? Porque o bagulho foi chave. Tipo, porque era o coração dela ali querendo pros filhos dela, né? Porque no caso era eu e meu irmão que dançava. Era o coração ali pros filhos dela. E, tipo, minha mãe nunca me viu dançar. Minha mãe viu 2 peças minhas, mano. Tatuei pra caralho, tipo, minha vida inteira, né? Minha mãe viu 2 peças minhas. Mas ali dentro do que ela acredita, né? Dentro do que ela consegue também acompanhar, ela tem a vida inteira passado que, mano, a arte é importante pra gente. Que a arte é essencial, que a arte tá na nossa vida porque ela tem que estar, porque ela nasceu com nós e não seria diferente só se a gente fosse outra pessoa, tá ligado? E isso aqui, na Bahia, a gente tem esse entendimento, assim. Então, na minha arte, acho que ela vem mudando muito porque é isso, né? Essa direção de retomada, né? Quando eu tava falando que eu tava conversando com o Ronaldo, eu entrei na Organização Branca, ali dentro do meu entendimento, eu fiz 2 e-mails pra mim. Aí um chamava Questão Negra e um chamava Questão Indígena, tá ligado? Aí eu entrei nessa organização que super fetichiza, enfim, todas as vivências que nós já tá ligado, né, no rolê. E aí esse meio questão indígena, ele nunca foi usado, tá ligado? O questão negra, ele foi usado de forma pontual, sempre que, sei lá, tem um fato que ocorre e aí se populariza, a gente vai movimentar essa questão aqui, essa questão, né? E aí o que eu tiro desse, assim, qual é o direcionamento que eu tive? Porque eu dei muita cabeçada, tá ligado? Quando eu queria entender, tipo, mano, eu preciso entender minha arte nisso, eu preciso entender se eu tô, o que eu tô dizendo pros meus, como eu tô dizendo, se tá chegando, como tá chegando. Tinha muita essa preocupação de como eu tô me expressando, né? Porque é isso, palavra tem poder. E, tipo, mano, a gente fala, a gente acha que é ao vento, e é o vento mesmo, tá ligado? É o vento que vai chegar lá longe, você não tem como nem ter dimensão, assim, tá ligado? E o meu medo nessa de falar e ser, enfim, ser invisibilizado, ou ser entendido de uma outra forma, ou de achar que, mano, não vão entender o contexto que eu tô colocando, também é a forma que colocam pra gente, né, não, o que é arte? O conceito de arte
sei lá, tipo, mosaico. Eu fui pro mosaico profissionalmente porque eu não conseguia me expressar mais corporealmente falando, tá ligado? Tipo, eu tava muito zoada, não tava me socializando legal com nada, tá ligado? Não tava conseguindo pertencer ao meu espaço mesmo, assim. Eu não digo, sim, claro, de identidade, mas não... Quebrada mesmo, aqui, minha quebrada, os lugares que eu estabeleço relações e tal. E aí eu fui pro mosaico porque era o que eu tava conseguindo expressar, a forma que eu tava conseguindo me colocar no mundo. E aí eu, tipo, mano, vou ter que fazer dinheiro disso porque é o que tá saindo, assim, que era uma coisa que antes nunca tinha pensado, porque eu sempre defendia, mano, eu tenho que ter alguma coisa aqui que eu não vou fazer dinheiro com isso. É porque eu gosto e é só porque eu gosto, sabe? Eu tinha isso com artesanato, que aí eu fui por várias linhas, assim, né, do artesanato. Mas na época, o mosaico. E aí eu queria muito, assim, eu invento, enfim, monto minhas simbologias, muito do que eu vivo também, tá ligado? E aí eu me preocupava muito com que isso ia transparecer, né? Tipo, você já não tá falando, né? Na época, hoje continua, mas pouco se fala, então se expressa. Então, como eu sempre fui muito, tipo, sei lá, qualquer arte, qualquer fita que eu tiver de arte, por mais que eu não fale, eu vou ali, sei lá, vou recitar uma poesia, vou apresentar algum bagulho, tipo, era isso a minha necessidade de me expressar através do mosaico, da arte que eu estivesse fazendo, no caso, manual, tá ligado? Que vinha muito essa coisa da madeira, né, dos meus parentes, dos meus mais velhos, para eu conseguir entender o que eu queria dizer com a grandiosidade da onde eu queria que meu ateliê chegasse, tá ligado? Que, tipo, eu tinha que dizer, sei lá, pra minha vó que, mano, eu queria muito fazer tal quadro pra ela, assim, assado, mas que não era esse rolê que eu queria que, mano, o muro aqui, a parede, tivesse um mosaicão com uma puta árvore assim, assim, assado. Tipo, essas coisas que eu imagino. E que é muito diferente do que a minha família conseguia entender o que eu queria. No caso da minha família, eu digo porque eu estava muito mal de saúde. Enfim, né, poucas pessoas que aprofundaram mesmo essas problemáticas comigo no auge das confusões mentais, assim, tá ligado? E aí eu fui entendendo, assim, tanto o processo de me posicionar, não é nem de posicionar, de me colocar, de me relacionar a partir de um ponto, saca? Que é muito mais, pra mim é muito mais acessível esse ponto quando ele é preto, no meu caso, do que quando ele é uma narrativa indígena. E não digo que, nossa, ser preto é mais fácil ou mais difícil, né? Não é esse o ponto, é muito mais profundo, né? Tipo, eu acho que eu me colocar como artista, eu acho que é eu dizer que, mano, toda a minha família tá certa, mesmo quando eles não acreditaram em mim, sabe? Tipo, e para além dessa nomenclatura também, certo ou errado, tipo, mano, eu sou o resultado do que os meus mais velhos conseguiram ser, tá ligado? Do que eu consegui ser até hoje, assim. E isso vai se expressar na minha arte também sem esse peso do que também, né, a gente, antes de mais nada, a gente é um ser, né, eu sou a Tayla, tá ligado? Eu sou a Tayla e a Tayla, só isso, assim, eu sou a Tayla e a Thalita, que no caso minha família me chama de Thalita, que também é uma deturpação, né, de uma narrativa ali de um povo indígena, tá ligado? Porque a maioria dos meus parentes, a gente tem 2 nomes, um de registro, um de família, e tipo, uma pessoa não indígena pergunta, tipo, oxe! Mas é essa narrativa desse meu avô tentar, do meu bisavô tentar manter ali, construir o que
que ele tem entendimento como um povo, assim. Mas eu acredito muito que eu sou a arte que minha avó calou, eu sou a arte que, enfim, que a minha avó teve que engolir, tá? Eu sou o chá que minha avó colheu e não conseguiu fazer, tá ligado? Eu sou o canto que foi gritado muitas vezes e que foi silenciado, né? Acho que é por essa linha, assim. Por mais deturpado que seja, assim, a forma que os meus pais me ensinaram sobre raízes, sobre pertencimento, ainda me nutriu na essência, saca? De saber quais entendimentos eu devo trocar, né, para gerações futuras, enfim. Eu tenho uma filha, mas eu também me relaciono com muitas outras crianças, assim. Eu tenho uns 10 sobrinhos, tenho 6 afilhados e todos racializados. E o que eu aprendo com eles, assim, é de forma, né, quando penso de forma de pensar família, de pensar comunidade, de pensar espiritualidade, enfim, com eles eu tento muito ir no sentido contrário. Isso antes de ter entendimento, assim, do quão pesado é, sei lá, a língua portuguesa nos nossos corpos. Enfim, deles se comunicarem através do amor, tá ligado? Tipo, porque por mais que a gente é desumanizado, a gente enfim, tem o processo apagado, tem nossas identidades apagadas. A gente sente, a gente não tem jeito, a gente sente, mano, tá, mano. DNA, o célula do meu tataravô tá em mim, vai estar na minha filha, vai estar no meu neto, vai estar no meu... E o que eu tento passar é isso, mano, que, sei lá, minha filha, ela tem uma forma de ver muito parecida, de ver o mundo, muito parecida com a minha em alguns momentos da vida, né? De, mano, vou pegar o mundão, vou conhecer várias culturas, vou viajar o mundo inteiro, vou descobrir vários bagulhos, vou aprender vários bagulhos. Tem essa gana, né? Tem essa visão, né? E aí, ao mesmo tempo, ela não tem entendimento de várias coisas, né? De... Sei lá, esses dias ela tava falando... Povo da onde que ela... Pode chamar. Pode. Ô, Gabs. Ô, Gabs. Da onde você tava falando que os povos... Por que eu tava falando que todo mundo era indígena? Que os povos nativos, da onde você tava falando quando eu falei isso? Você falou assim, todo mundo é indígena. Que aí eu expliquei sobre asiáticos, não sei o quê. Qual era o povo que você estava falando? Quem? México. Ai. Nós estávamos trocando ideia sobre... Porque assim, aqui, sei lá, tipo, minha família é vista como baiana, né? Esse título, mano, Bahia não é etnia, tá ligado? Bahia... Nordeste não é raça, Nordeste... Enfim, é espaço que, mano, foi mapeado ali pelo branco, mas tem sua regionalidade, enfim, tem orgulho, mas não é sobre isso, né? Não é só sobre isso, tá ligado? E a Gabs, ela consegue ter um manejo maior, assim, né? Coisa que eu não tinha na minha adolescência, enfim, não tinha também quem me dissesse, ó,
Não, é isso mesmo, tá ligado? Tipo, vai... vai conhecer tudo porque tudo é importante. Não, tipo, o que era importante? As coisas que eram brancas, saca? Tipo, a Gabs, ela cresce com uma abertura de pluralidade maior, de diversidade de povos, de, enfim. Por eu conseguir ter esse diálogo, de romper com esses estereótipos que existem na minha família. De eu pontuar as problemáticas da família paterna dela também, que é perita, né? E que o pai não é presente. E ela se entender num outro contexto, né? Porque a minha família, ela é bem diferente, assim, bem diferente de todas as famílias pretas, e por mais nordestina que seja, minha família é bem diferente, assim, e a Gabi sabe, né? Então, ela crescendo com todas as narrativas que eu busquei passar para ela, busquei com que ela conseguisse enxergar, né? O quão é complexo nossos corpos nesse contexto, né? Brasil, que não é Brasil, né? Ela consegue ter muito mais força, assim, né? do que a gente mesmo consegue imaginar mesmo, sabe? Tipo, sei lá, ela consegue trocar sem a gente, sei lá, eu tava, sei lá, no contexto de faculdade, fui cursar a faculdade, eu fiz faculdade, mano, de quebrada, pra pobre, né? Eu fiz um N9, entrei, não concluí. E aquele contexto pra mim já era muito distante da minha realidade, tá ligado? E não era, nunca foi uma USP, uma PUC, uma Mackenzie. É um mini 9 que, mano, mais da metade dali é tão pobre quanto eu, né? E ali eu consegui, eu tentava questionar e pontuar várias coisas de povos, de identidade, de luta, enfim, que eu não conseguia ser ouvida, ser levada a sério e ter minha narrativa, enfim, escutada pelo menos, tá ligado? A Gabs, ela constrói espaços já de um ponto que ela não precisou desfazer, tá ligado? Ela não precisou matar o branco dela, tá ligado? Claro, ela tem vários comportamentos, enfim, reproduzidos aí a partir do ponto de vista da branquitude, mas muitas coisas ela não precisa desvivenciar, né? Ela não precisa superar um trauma. Ela tem vários traumas, mas muitos traumas ela não precisou por eu conseguir dar esse suporte, por eu conseguir construir principalmente, né, um espaço de acolhida e não de apontar o dedo, tá ligado? Acho que para além de tudo, para além do que a gente quer passar assim, para a geração para frente, é a escuta também, sabe? Da onde que minha menina tira questionamentos? Eu fico assim, tipo, da onde? Que? Tá bom, vou pesquisar. Tipo, e que é orgânico, tá ligado? Que não é forçado, sei lá, não foi a academia de letras que
que me disse que eu tenho que estudar tal coisa. Foi meu corpo, foi meu ancestral que sussurrou no meu ouvido, foi um sonho que me contou, foi o vento que soprou, sabe? E a mesma coisa com ela tem um entendimento muito mais, não digo cru, muito mais assado. Então, é isso, é o trigo, né? A transformação ali, né? Quem faz a massa, eu vou mexer, quem vai assar, quem vai acender o fogo, né? Ela come, graças a Deus. Os dedos para os nossos corpos, eles estão já sempre apontados, né? Sempre, assim, Sempre, mano. Eu sempre tive na mira da bala, eu sempre tive na mira do dedo racista, eu sempre tive, sabe? Eu sempre tive enfim, na boca da professora racista que não entende o contexto. Sempre estivemos, né, nesse lugar do erro, o corpo criminalizado, o corpo marginalizado, o corpo prostituído, o corpo estuprado. A gente tá muito nesses lugares, né, que não nos pertence, né, porque, cara, não, sei lá, eu desacredito que qualquer povo de contexto racializado, qualquer povo que se entenda como povo, que construa algo ali para além da lógica branca, né? Eu tenho certeza que ninguém faz qualquer tipo de apagamento por querer, tá ligado? Eu me recuso a acreditar nisso. Mas acontece, né? E não é pouco, tá ligado? Tanto é que quantos e quantos povos indígenas foram aniquilados, né? Foram massacrados nesse processo, né? E entender que, mano, tá, a partir desse momento, esse corpo que é violado de diversas instâncias e tudo mais, a partir daqui, o que eu realmente consigo? Eu acho que é um bagulho muito plural, mas também é muito singular, tá ligado? Porque, sei lá, se eu encontrar uma outra pessoa que, mano, é pataxó e é guarani, é preta, a história dela vai ser outra, tá ligado? A história dela vai ser outra vivência, outro bagulho, outra célula, tá ligado? É outro coração batendo, é outra 75% água, é outra... E aí a gente tá nesse lugar em comum que infelizmente é tão torturador, né, para os nossos corpos. E aí pensando que pra gente ser curado, a gente precisa querer essa cura, saca? E eu não digo que, mano, nossa, tem gente que gosta de sofrer, isso, aquilo. Não, eu acho que são processos, mano, sei lá, tipo, eu passei muito tempo da minha vida depressiva, perdi vários bagulhos, vivenciei outros e tal, mas vivenciei a vida dessa forma, né, na tristeza, na depressão ali, e podia ter sido diferente, né, e não que hoje eu queira que seja diferente, mas poderia ter sido diferente se eu encontrasse pessoas que têm o entendimento que eu tenho hoje, por exemplo, tá ligado? Eu precisava de um eu do futuro lá atrás. E eu não digo que esse lá atrás é, tipo, 10 anos, tá ligado? Não, eu tô falando de ontem, mano, tipo, ontem. Então, sei lá, eu acho que muita coisa que eu encontro nesse caminho é de julgamento. E aí eu me sinto muito sozinha, né? Porque você não sabe o que é ali a opinião da pessoa, o que você tem que respeitar, o que você não está conseguindo enxergar,
o que você está buscando e o que aquela outra pessoa está buscando, né? E eu tento não julgar, mano, tipo... a demanda é identidade, sei lá, tipo... É uma narrativa que traz muitas crises de identidade, muito... Sei lá, tá aí a confusão mental, no que a gente pode trocar, tá ligado? Sei lá, depois que eu comecei a me aprofundar no sentido de trocar ideias sem usar títulos, eu consegui acessar lugares que eu não conseguia, sei lá, falando pra minha quebrada que a minha ancestralidade é Guarani, sabe? Tipo, eu acho muito importante, eu acho que, mano, sei lá, eu grafitaria um murão gigante, assim, ó, Guarani, tá ligado? Mas, infelizmente, a gente não tem esse acesso todo, né? Porque se a gente tivesse, mano, tudo que é arte estaria exposto e a gente não precisaria nem dizer, né? Tipo, sei lá, se eu tivesse o acesso que o meu corpo merece, historicamente, por reparação, por os caras quatro, a minha quebrada, ela seria outra quebrada, sabe? Só por um elemento eu. E eu não tô falando de individualidade, tô falando de fazer parte de um contexto. E eu não tô falando também que a favela é um povo, é uma... Não, tô falando do meu contexto aqui, o que eu vivencio, que não é um contexto de um corpo aldeado, não é um contexto, enfim, mas de buscar trocar, de ser cura e não ser dedo apontado, de ser, enfim, de ser caminho e não grade, sabe? Que as nossas narrativas, que os nossos diálogos, que as nossas vivências sejam a partir do ponto do que a gente ainda não viveu por falta de acesso, sabe? Porque a gente constrói tanta coisa, né? Sem ter uma base, sem ter entendimento, sei lá, quantas e quantas pessoas que eu vejo que fala que é descendente de indígena e vai falar de algum costume e vai ter orgulho daquilo, mas aí, sei lá, chega sei lá, uma dor de cabecinha e já vai lá tomar o bagulho da farmácia porque é a solução. Porque tá, né, tá no nosso dia a dia essa esfregação na nossa cara, né, da solução rápida, da industrialização, né, do você também fazer parte ali do progresso ou não, do que é o progresso ou não, porque, enfim, você faz parte daquilo, né, independente do que é o seu povo, do que é a sua etnia, do que é... Você faz parte... dessa grande comunidade, né? Desse espaço que todos nós temos que compartilhar, né? Pretos, indígenas, brancos, asiáticos, enfim. E aí eu me pego muito nessa fita de como eu dialogo, mano, com os meus, né? A partir disso, claro, com os meus, no meio acadêmico, sim, também, porque é um espaço que eu disputo, que eu estou, que eu acho que eu devo estar, tá ligado? E nem é numa lógica, vou provar nada pra branco, tá ligado? Não é. Mas de entender que o nosso
o nosso entendimento, ele faz a diferença, sabe? Eu faço a diferença na vida da minha filha. Minha filha faz diferença na minha vida, tá ligado? Eu guardo ensinamentos que, mano, pai Brás, que morreu quando era moleca, passou pra nós, e que eu só consigo ter esses diálogos com pessoas muito próximas, sei lá, com a minha família na Bahia, com o meu pessoal aqui mais, sei lá, que vai dizer que é descendente de não sei o que lá, que é enfim. Por quê? Porque, mano, a energia que tem na minha célula, ela vai se comunicar com a energia que tem na sua célula de alguma forma. E eu não tô falando de lei de ação e reação, é de o que você entrega, o que você recebe, né, de transmissão mesmo, né, desse ciclo que é, né, socializar, viver em comunidade, construir enfim, uma nova era, uma nova vida, né, enfim, é ser acolhida, né? A gente já é muito massacrado, muito tirado de louca, tirado de marginal, tirado de criminoso, tirado... E aí, o que a gente faz com nós mesmos, sabe? Porque me machuca muito, mas muito mais ver um preto e um indígena se degladiando do que um branco estarem em algum lugar de conflito com a gente, tá ligado? Porque é isso, é projeto deles, né? É projeto deles ver a gente se matando, se desentendendo, se brigando por causa de palavra, tá ligado? É gíria daqui, gíria da Bahia, gíria da não sei o que, quando na real são os corpos que, mano, teve sua língua massacrada, teve sua individualidade apagada, sua espiritualidade subjugada, né? Quantas e quantas vezes eu não fui tirada de louca porque, mano, eu tenho muito tocar em árvore, tá ligado? Tipo, é um bagulho desde pequena. Mano, tô com um problema aqui, tipo, sei lá, tô com um bagulho muito feliz e, tipo, mano, e aí me passa, ou se não, tipo, oi, tá, tipo, e não é pra aparecer, tá ligado? É de mim, tipo, desde moleca, tipo, e aí isso já foi visto como, mano, como infantilidade, como tudo menos o que é, mano, só é eu me conectando com uma árvore. Eu, Tayla, árvore, chão, terra. Acho que cada um vai se entendendo, né, em que lugar você ocupa, tá ligado? E aí, falando da nossa geração, né, a nossa vivência, né, da mais jovem, né, sei lá, eu nunca vou viver o que minha mãe viveu, o que minha avó viveu, o que meu pai viveu, mas a partir do que eles viveram, eu sou eu, tá ligado? Tipo, também muito a partir do que eles viveram, né? Então, esse ter paciência com os mais velhos é também ter paciência com os nossos processos também, né? Porque eu vou ter muita coisa da minha mãe até eu morrer, né? Até muito além de eu morrer, porque eu vou morrer, minha célula vai pro chão e, enfim. E entender que tudo é um tecido só e, tipo, o que eu passo para minha filha como defesa é tão importante quanto o que eu passo para minha filha de ataque, tá ligado? De que, mano, não cai nessa de você ser
um corpo nesse contexto que a gente vive de violência, de, de, de ego, de capitalismo, e achar que, mano, se você não é uma flor, você não é dialogável, tá ligado? Não. Não. Minha flor tem espinha, da minha mãe tem bastante, da minha filha também vai ter, porque é isso, mano. Várias doenças de ventre, várias doenças de mente, várias coisas que a gente ainda nem tem entendimento, eu mesma, né? Nem tem entendimento, e se a gente entender que a gente já sabe, a gente nunca vai entender, tá ligado? Tipo, é estar aberto, né? O que cabe a nós vem muito do que a gente está aberto a vivenciar, tá ligado? Não entender que seu corpo é único, tá ligado? Porque por mais que, mano, você não encontre seu povo, você faz vários corre, tenta descobrir sua etnia, da onde rompeu, não sei o que lá. É importante muito e que tenham mais e mais pessoas que possam colocar essas coisas em evidência, mas de entender que você também faz parte disso e você também tem que se entender no lugar que você pisa, que você cria a raiz, tá ligado? Que você vai construir um futuro, sabe? Que paciência com nós mesmos, assim, porque é isso, mano. Minha mãe, meu pai, minha bisavó tava levando reguada na mão, né? E nós tá conseguindo aprender com a internet, né? Então, tipo, a gente tem essa ferramenta, no caso a internet, por exemplo, para também trazer o fruto do que nossos mais velhos plantaram, tá ligado? Que só nós que conseguimos colher, né? Nossos mais velhos, quem tá aqui, quem tá vivo, tipo, quem tá vivo ama, tá ligado? Sei lá, a pessoa que não é indígena e ela ama, se você ama, você vai entender que você não pode jogar lixo na praia, tá ligado? Você vai entender que uma árvore é tão importante quanto um peixe, que o rio... enfim, você vai entender, tá ligado? Se você pensa que o seu corpo não foi nascido, não foi botado nesse mundo, brotado, mano... Pachamama não fez isso pra nós odiar, tá ligado? Pra nós se degladiar, pra nós se individualizar e entender que o outro é o outro. Não, mano, tudo é um tecido só, tá ligado? E a paciência, ela... É isso, a paciência constrói, né? Claro que a gente não vai ser poço psíquico de ninguém, né? Tipo, também não somos professores, enfim, somos, mas não há um contexto, né, de manual indígena, não, mas de que a gente precisa trabalhar a narrativa de cada um, entendendo que fazemos parte de um todo, assim, né? Meu nome é Tayla Fernandes, eu sou cria da favela Chácara Três Meninas, sou mãe da Gabs, sou artista, trabalho com corpo, sou mosaicista e sou escritora.
sei, tipo... Eu sou, como minha mãe diz, eu sou tudo e não sou nada.